Deuteronômio 23, 13. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, falando com Moisés, que nada mais, todo mundo já sabe quem é Moisés, que é o próprio diabo. Que ele pegou os 10 mandamentos, quebrou e criou 600 mandamentos. No mandamento não diz para não matar, e ele criou 600 mandamentos, dizendo principalmente, se alguém tem dúvida, nos 10 mandamentos diz para não matar. E lá na lei de Moisés, ele diz que a mulher adulta tinha que ser apedrejada até a morte. Para você ver como a lavagem cerebral foi feita na cabeça do povo, desde aquela época até agora, de geração em geração. Mas eu vou passar para os irmãos agora, e depois a gente vai comentar essa parte de Deuteronômio 23, 13, que Deus pede, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, aquele povo do Velho Testamento, todos os falsos profetas ali que matavam, roubavam, destruíam as pessoas, que sempre foi assim. O povo das religiões adora um assassino. Os mandamentos dizem para não matar. Mas aí eles dizem, não, mas Deus teve um plano que poderia matar. Ora, quantas pessoas os apóstolos mataram? Quantas pessoas o Messias matou? Nenhuma. Se é para a gente seguir o exemplo do Messias dos apóstolos, por que as pessoas até hoje seguem o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó? Porque todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ficar milionário, quer ter seu bom carro, ter sua boa casa, quer passar na frente do irmão e falar assim, você é um bosta, eu tenho uma casa melhor do que a sua, um carro melhor do que a sua. O povo é assim hoje em dia. O povo um quer ser melhor do que o outro. Por isso que o reino dos céus, as portas estão se fechando para esse povo. Cada dia que passa, acontece mais isso. Então, irmãos, meu nome é Brenda, para quem não me conhece, sou aqui do Rio de Janeiro. E eu fiz uns vídeos no YouTube, né, para poder ajudar a falar a verdade, né, porque hoje em dia a internet é um dos maiores meios de comunicação, e quanto mais a gente for falando a verdade, mais ficar nesse sistema religioso, para que a verdade possa alcançar mais e mais irmãos. Hoje o nosso irmão Robert, quando ele falou, né, sobre o tema do Hangout, sobre Abraão, Isaac, Jacó, e muitos outros falsos profetas, que já tem muitos irmãos que já desmascararam, né, o nosso Messias, quando veio na Terra, ele desmascarou esses falsos profetas. E hoje a gente vai poder mostrar para vocês, né, o que o sistema rolou desde o princípio. Porque desde o início, os anjos queriam dominar a Terra, né? Então, o que eles fizeram? Eles escolheram um povo para fazer o serviço sujo para eles, que foi um povo judeu, certo? E a gente sabe que o nosso Pai não faz acepção de pessoas. Para ele, todos são filhos, né? E o Messias veio, ele mostrou a verdade. Quando o Messias veio na Terra, ele desmascarou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, ele deu toda essa corja. Então, irmãos, o que a gente precisa... Como que a gente descobre quem é o falso profeta? A gente pega os 10 mandamentos do nosso Pai como base e vê lá, todo aquele que matou, roubou, destruiu, não procede do nosso Pai. Como nosso irmão Robert disse, uma das 600 leis de Moisés era apedrejar a mulher adúltera. Quando o nosso Messias veio na Terra, os judeus foram lá tentar ele. E aí ele diz, olha, essa mulher foi pega em adultério. Segundo Moisés lhe ordenou, tais mulheres como essa têm que ser apedrejadas até a morte. E o Messias disse que, falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o Messias fez, aí o que os judeus devem se retirar? Podia ter feito, podia, mas ele não veio aqui para seguir as leis de Moisés, ele veio para mostrar a verdade para a gente, cumprir os 10 mandamentos do nosso Pai. E no decorrer do negócio a gente vai mostrando para vocês, né? E então, irmãos, o que vocês precisam entender, para quem está fazendo parte do sistema religioso, da primeira vez que está ouvindo Hangout, né? Que essas igrejas portas largas não ensinam a verdade para a gente. O que eles fizeram? Eles blasfemaram o caminho da verdade. O nosso Messias, ele ensina a gente, quando a gente quiser falar com o nosso Pai, a gente fechar a nossa porta do quarto e orar o nosso Pai secreto. Mas não, os pastores, esses candidulosos, o que eles fazem? Eles falam para você falar com o nosso Pai, você tem que ir lá, bater palma para Deus, louvar lá, dar dízimo, oferta, e você sai de lá vazio, sabe? As palavras que pegam um versículo aqui, um versículo ali, manipula, e falam o que eles querem, e vocês só ensinam vocês a acumular tesouros nessa terra, a querer crescer, porque os nossos caras, eles só gostam de riqueza. Já você vê que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão eram homens ricos, né? E eles não tinham, Abraão tinha servos, né? Coisa que vocês veem que começa para vocês começarem a perceber que esse cara não procede do nosso pai.